Antes deste episódio, um aviso. Este episódio contém passagens gráficas de gajas na praia, gajos no elétrico e crianças no elevador. Portanto, se és uma pessoa urbana ou depressiva, talvez este episódio não seja para ti. Olá, este é o Opinionistas, um podcast sobre pessoas que opinam na imprensa em Portugal. Eu sou a Diana e Maria José de Carvalho é o amor da minha vida. Eu sou o Luís e acho que Lisboa é incrível. Eu sou o Afonso e nunca me dei bem no campo. E eu sou o Daniel e tenho preconceitos com grupos intelectuais lisboetas. Sem mais demoras, Maria José de Carvalho. Já não gravávamos há imenso tempo, tive saudades vossas. eu também tenho. Eu também tive saudades vossas, amigos. Como é que vocês estão? Como é que têm sido as vossas semanas? Nós que agora fomos embora, mas voltamos. E sim, voltamos. Espero tanto que isto seja cortado. E voltamos num formato diferente. É gravar de dia. A gravar de dia, Está é boa a verdade. companhia, né? Batatinha companhia. Mas está fixe, está cardinal. Está fixe, está cardinal. Está é cardinal. bom. Não, então, olá. Boa tarde, amigos. Boa Ei, tarde, Lu, gravitas. Diana. Então, Eu de facto já tinha saudades de vossas, porque já não gravamos de facto há muito tempo. E hoje vamos ter um episódio ligeiramente diferente. Então, hoje vamos falar sobre Maria José de Carvalho. Também conhecida como o amor da minha vida. este é para não dizer mal. Este é sensível, Ok, é um tópico ok. sensível. Todos já sabem aqui, porque eu não me calo com isto. Ela foi o meu objeto de dissertação de mestrado, será o meu objeto de tese de doutoramento. E é para mim uma das melhores escritoras do século XX português. Possivelmente Europeu? a melhor. E europeu? E no panorama europeu? No panorama europeu também. Ok. Eu vou dizer que sim. Ok. Então vá. Eu acho que sim. Eu acho que ela é uma das vozes mais significativas do século XX europeu. No contexto dos outros opinionistas e dos outros cronistas, ela de facto é um outlier. No sentido em que é bom. No sentido em que é bom, não é bem bom. Não é questão de ser bom ou ser mau. É outra coisa. No sentido em que é uma crónica no sentido literário do termo e não umas larachas. E não umas larachas, exatamente. Ou É um seja, subgénero da crónica. não é um subgénero na crónica, é aquilo que a crónica devia ser. Porque o que nós temos lido... Ui, estamos a Já está. Isto já é muito polémico. dizer o que é aqui que para é. nós. O que é crónica tem que ser uma Sim, coisa. Não, mas é isto, não é? Nós pensamos em crónica, a crónica é um género, dos géneros literários, é o mais subvalorizado, tido por muitos nem sequer como um género literário, é uma coisa que se escreve para os jornais e que não tem muito valor. Mas não é inédito, certo? Nós temos muitos escritores que escrevem crónicas e que escreveram crónicas ao longo dos anos para jornais e para revistas. Não é preciso recuar às farpas do Ramalho Ortigão e essa de Queiroz, mas todos lembramos mais recentemente o caso do Lobo Antunes, que escreveu há anos e anos para a Visão, Manuel António Pina, as crónicas radiofónicas do Fernando Assis Pacheco. Portanto, o Luís Osório não é o primeiro e o trailblazer a fazer tinha crónicas musiquinha por trás. radiofónicas. Pois, Mas é tinha isso. música por Não trás. sei. Pois, isso é que é importante. E hoje em dia nos jornais e revistas, temos Gonçalo M. Tavares a escrever, temos a Jaimila Pereira de Almeida no Observador, Isabela Figueiredo, Bruno Vieira Amaral. Tudo etc, nomes que etc, alguns etc. conhecem. Pronto, exato. Ou seja, Sim. a par dos bugalhos da vida, nós temos escritores a escrever crónicas para os jornais. E se calhar é útil também refletirmos um bocadinho sobre elas. Porque apesar de serem de escritores, elas podem não ser crónicas literárias, assim, um Lobo Antunes a falar dos Os problemas da vida, dos primos, ou do Sim, mas, ou Domingo em seja, Família. Não sei se vocês... Mas não há uma... Isto pergunto completamente sem ter noção nenhuma da resposta, porque não sei, porque nunca tinha pensado nisso assim, mas não há uma diferença clara entre o que é um texto de opinião e o que é uma crónica, ou uma crónica engloba texto de opinião?
Não, uma crónica não engloba textos de opinião. Uma crónica é um género literário por si, certo? Ok. Literário não literário. Mas o que nós temos estado a falar até Que é- agora, fora o Osório, é tudo texto de opinião. É textos de opinião. Mesmo assim, o Osório... Sim, não, Pronto. infelizmente. Mas por exemplo, agora as crónicas que eu escolhi da Maria Judite, eu acho que nós conseguimos fazer, ou seja, elas não são literárias no sentido em que falam sobre a morte e a existência, mas falam sobre coisas do dia-a-dia e é isso que é a crónica, certo? É estes pequenos recortes do dia-a-dia que são transportes mas depois vamos desenvolver um bocadinho Eu só tenho uma questão. mais à frente. Quem é Maria Judite Carvalho? Calma. Eu quero fazer primeiro uma reflexão um bocadinho mais geral e já vamos à Maria Judite. Não tiveste no outro episódio da Diana? Pois é, Edging. é verdade. Ela tem de meter o contexto. Pronto, e eu também não quero com isto estar aqui a fazer comparações saudosistas de um passado em que os jornais eram aquilo que eram e os jornais agora são uma merda, certo? Mas por acaso é interessante ver jornais antigamente e o que é que compunham o jornal e ver o que é que Compõe agora. Sim. Yeah. E tem a ver com o facto de o jornal ser uma coisa que dava lucro. Pronto, mas o meu ponto fundamental aqui é que estas crónicas da Maria Judite, as crónicas do Lobo Antunes, as crónicas este tipo de crónicas, como os artigos de opinião, são também uma forma de olhar para a realidade. E há uns episódios dizíamos qual é que é o papel de um cronista ou qual é que é o papel de um fazedor de opinião, que é descomplicar o que entendemos, o que é política, o que é economia, etc, etc. Também é um pouco isso, é descomplicar o que podemos entender como complexo e no fundamental aquilo que é a vida. Então, Maria Judite, o que é que vocês sabem sobre a Maria Judite? Relativamente pouco. Relativamente a quê? Relativamente pouco. Conheço o nome. Sou um ignorante. Mas porque eu falei... Eu estou bem de ser o espectador do grupo e vocês serem os gajos que jogam a bola. Está tudo bem. Não, o que eu sei da Maria Judite foi o que eu apreendi da Diana. Eu, antes de conhecer, não sabia quem era a Maria Judite. Isso explica então o facto. Explica então eu não conhecer porque eu conheço Diana há muito menos tempo. Exato. Logo Diana não me apanhou um dia encurralado num canto, tipo, olha, Exato. agora que estás aqui comigo É que é mesmo isso. Toma lá 3 horas de Maria Judite. Exatamente. Eu, sendo a pessoa que mais convive com a Diana neste grupo, tudo sobre a não Maria só Judite. sei muito sobre Maria Judite, como fui obrigado a ler Maria Judite. Não foste obrigado. Não, eu li porque quis. Eu leio Depois de todos os teres ouvintes. gostado do primeiro. Não. Eu porque quis, li Maria Judite e acho que é uma autora muito interessante e... Luís, vá lá, as pessoas pensam que estás a ser irónico. Não estou. Não acham, não. As pessoas não acham que o Luís está a ser irónico, as pessoas não conhecem o Luís. Nem a Maria Nós Judite. é que o conhecemos. E achamos que o Luís está a ser irónico. Não estou. Vou dizer então. Maria Judite é uma escritora muito interessante que eu gostei e acho que normalmente é associada a uma espécie de tristeza e melancolia, mas ela tem textos que são de rolar a rir e ninguém acha graça porque ela é sempre associada à tristeza e à solidão e depois perde-se o humor que costuma ser bom e muito subtil. Então, para pessoas que não gostam daqui de pormenores biográficos, Maria Judite de Carvalho nasceu, Maria Judite de Carvalho viveu e escreveu e Maria Judite de Carvalho morreu. É a primeira que morreu. É? É. Pois é possível, sim. Yeah. E Infelizmente. vai sempre ser a primeira que morreu. Não, vamos ter mais pessoas que morreram. Não vamos. Vai sempre ser a primeira que morreu. Para sempre, é verdade, tens razão. Agora já não há Pensei, 3 segundos. Para pessoas que acham piada a escritores que falam sobre eles próprios, eu vou citar aquilo que Maria Judite Carvalho escreveu sobre ela própria, um autorretrato que ela escreveu e foi publicado no Diário de Lisboa em dezembro de 89 e que serviu de epígrafe à minha dissertação de mestrado. Ok, estamos a promover. Sim, a minha produção Fizeste mestrado académica. em quê já agora? Estou a brincar. Eu fiz um mestrado em estudos portugueses. Pronto. E então é assim que ela fala sobre si própria. Lisboeta de nascimento e criação. Olha um cronista de Lisboa. Ninguém diz isto. Vocês estão cheios de respeito pela senhora falecida. É verdade. O primeiro cenário lembrado é, no entanto, Anvers. Depois o Jardim da Alegria, em contraste com a solidão de uma menina sem pais entre duas tias idosas.
nem facilidade, nem sofrimentos. A mediania desde a memória esvaída da Bélgica ao colégio francês na Rua do Salitre, nos anos 30, e logo a subida das escadinhas da Mãe d'Água, rumo à velha Faculdade de Letras no Convento de Jesus. O casamento com Urbano Tavares Rodrigues, em 49, e 6 anos entre a França e Lisboa, já com uma filha, Isabel. O primeiro livro, Tanta Gente Mariana, é publicado em 1959. Sempre lhe foi penoso falar de si. Mesmo na ficção, onde os escritores se dizem, transpondo-se só difusamente se encontra em atmosferas, estados, em tonalidades, não concretamente em personagens. Trabalhou em jornais. Primeiro na Eva, depois no Diário de Lisboa, onde assinou crónicas durante anos. Escreveu ao todo um romance, Os Armários Vazios, e uma mão cheia de livros de novelas, algumas amparando uma narrativa extensa, e contos de curta dimensão, onde a crítica tem assinalado pessimismo, ironia, solidão. Gostava sobretudo de ler, também de escrever e de pintar. Hoje só lê, e não muito. Pronto, portanto é assim que Maria Judite se descreve. Ela nasceu em 1921, ela morreu em 1998. Velha pá. Yeah. Como mencionou, ela foi casada com o também escritor Urbano Tavares Rodrigues. Eles foram colegas de faculdade. Ele estava a fazer românicas, línguas românicas, ela estava a fazer estudos germânicos. Foram para a França e assentaram em Lisboa em 1955, regressaram definitivamente. Relativamente às obras, entre 59 e 95, ela publicou 9 livros de novelas e contos e foram coligidos 4 volumes de crónicas, intitulados A Janela Fingida, em 75, O Homem no Arame, em 79, Este Tempo, que foi editado em 91 e foi o vencedor do Prémio da Crónica da Associação Portuguesa de Escritores. E este livro reúne as crónicas em vários jornais, suplementos e revistas até aos anos 80 e que foi organizado por Ruth Navas e José Manuel Esteves. A Ruth Navas parece ser a maior ou a mais conhecedora das crónicas. É ela que tem feito um trabalho bastante interessante a este nível. Um shout-out para a Ruth Navas. Sim. Ruth Navas! Ruth Navas! Olha, sei Ruth, fala-se on Twitter, Ruth. E os Diários de Emília Bravo, que foi publicado postumamente em 2002, também, lá está, também organizado pela Ruth Navas e editado pela Caminho. Postumamente foram publicados uma peça de teatro, intitulada Havemos de Rir, e um livro de poemas, A Flor que Havia na Água Parada, ambos em 98. Gostava de começar com uma crónica, não muito profunda. É uma crónica que se sente que está num jornal e que fala sobre esta ambiguidade e a dissonância entre os grandes acontecimentos do mundo e a vida prática das pessoas. Dizer um preciosismo, que é uma coisa que me irrita, que é antologias de livros de crónicas que não dizem a data da crónica e a proveniência da crónica. Portanto, tu não sabes a data disto? Como está no Homem do Arame, foi publicado entre 70 e 75. Ok. Ou foi antes do 25 de Abril ou foi depois? Sim. Assim foi naqueles anos que é. Por acaso, antes de Cristo ou depois de Cristo. Esses anos são. Esses anos são fatais. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porque lá está, porque isso acontece nessa publicação. Imagina, mas vais ler a crónica, vai ser sobre sofás. Mas neste tempo as crónicas estão datadas. Sim. Vai ser mais fácil. Ok. Tudo está datado. Chaves e a Lua, escrito algures entre 70 e 75. Que se me dá a mim, com os tipos que aí estiveram, tenham ido à Lua, se eu não tenho dinheiro para ir a Chaves. Frase do ano. Perfeito. Não precisas ler mais nada. Estou conquistado. É que eu não estava à espera. Estou conquistado. Não estava à espera. Maria Judite teria opinionistas se estivesse aqui entre nós. O que é isso de ir à Lua? Que se me dá a mim, com os tipos que aí estiveram, tenham ido à Lua, se eu não tenho dinheiro para ir a Chaves ver a minha mãe que está doente. Dizia há tempos um homem num carro elétrico. Era um indivíduo magrinho, de fato escuro, coçado e idade de já não ter esperança. Que se lhe dava a ele que uns tipos... Vão lá dizer àquele homem, a muitos homens e mulheres por esse mundo fora, uns um pouco menos pobres, outros um pouco mais pobres do que aquele, ali, sem dinheiro para ir a Chaves, nem tempo de certo, porque o pão nosso de cada dia é diariamente que se ganha, vão lá dizer-lhe que são gente da era lunar, que vive num tempo formidável, que há 1 milhão de anos que o homem olha lá para cima e só agora, no tempo dele, neste tempo, conseguiu lá chegar. E depois, perguntará, o que eu tenho com isso? O que ganho eu com isso da Lua? Digamos-lhe que depois então não vê, pois não se dá conta.
É um homem da era lunar, é um homem que foi capaz. Ele não, mas enfim. É bom não esquecer aquela frase do passo pequeno para quem o deu, mas enorme para a humanidade. Pois não viu, não tem lido, que não sabe ler ou não tem dinheiro para jornais, responde. Que não acredita de resto. Quem lhe prova que tenha sido assim? Quem? Ofendemos-nos, temos vontade de gritar, mas acabamos sorrindo. Pobre homem. Sempre há gente, coitado, coitado. Calculem vocês que há tempos, num elétrico, um homenzinho disse que a lua para ele e que para ele, Chaves... Esta crónica podia ter sido escrita em qualquer altura. E não deixava Não, de ser. só depois de termos chegado à Lua. Sim, ok. Desculpa, tens razão. Não podia ser Em escrito em qualquer 55. altura, desde 70, que foi o início das chavetas temporais, pá, até hoje, e continuava a funcionar. E tem que ser depois do fural de Chaves, não é? Eu aprecio que ela fala de elétricos. Eu, enquanto Lisboeta, aprecio que... Gaste disto tudo, disseste, olha, elétrico, está uma palavra que... Uma palavra que eu gosto de transportes públicos, são fofinhos, é uma coisa que está com a nossa cidade há muito tempo e toca-me quando aparece em literatura. Portanto, tu no contexto desta crónica, se calhar não serias o homem que estava no elétrico, mas o homem que fala de carros elétricos quando estamos a discutir literatura. Sim, o que me toca à literatura quando estamos a discutir transporte. Sim. É interessante começarmos por esta crónica porque de facto resume esta coisa da vida diária que continua independentemente do que é que acontece nos grandes termos, não é? Em grandes termos. Porque é sempre preciso ir a Chaves visitar a mãe doente. E o que é interessante na crónica e o que é interessante em muitas das crónicas de Maria Judite é essa pequena alfinetada, não é? Também na forma como... Ou seja, tu tens um homem numa elétrica a dizer estas coisas e depois a forma como reagem a este homem a dizer essas coisas, aquelas pequenas sensibilidades burguesas, então, mas não vê que está numa grande época, numa grande era da modernidade e ele, então, mas o que é que se me dá a mim? E depois essa condescendência pequeno-burguesa perante as dificuldades da vida também. Mas sim, mas ela tem muitas crónicas sobre estar a andar na rua, apanhou um táxi e viu qualquer coisa, está num metropolitano, que eu adoro, que ela dizia metropolitano. A minha avó também. Exato. E qualquer coisa que houve é uma crónica, no autocarro, enfim, é muito isso. Então vamos avançar para duas crónicas e a partir de agora eu gostava de ler conjuntos de duas crónicas. Sempre a inovar este episódio. Sim, porque elas são curtinhas, elas são curtinhas, que falam precisamente sobre isto. É sobre a vida na cidade e particularmente de pessoas que vieram para a cidade. E Daniel? A antiga criada apareceu naquela tarde e nem a reconheciam. Em tempos, fora uma rapariga bonita, cuidava-se muito, ia uma vez por mês ao cabeleireiro, usava cremes e perfumes, até se riam dela no prédio por causa disso. Agora, tinha o cabelo russo puxado para a nuca e ia reencontrar em pormenores do vestiário que se notavam logo à primeira vista, a blusa branca de golinha redonda, a saia largueirona a tapar os joelhos, as meias grossas um pouco caídas, os sapatos para durar, a aparência que tiveram um dia, 15 anos antes, ao chegar da terra lá para o Nordeste. Ao seu lado, o garotinho. Os ex-patrões tinham sido os padrinhos da criança, mas ela voltara para a terra depois de casada e só agora há meses estava de novo na cidade porque o marido arranjara uma colocação qualquer. O garotinho, portanto, chamava-se José e vinha mascarado de homem com um fato completo, às riscas, que de certo fora do pai e que a mãe adaptara mal ao corpo dele, deixando-o grande para crescer. Camisa com punhos que desciam até da meio da mão, gravata de nó largo. As mães pobres gostam de vestir os filhos de homens, pensou a senhora. Talvez porque isso as tranquilize. Dentro em pouco poderão ajudar, trabalhar para a casa. Dentro em pouco já não serão um peso. Talvez eles sejam sempre um pouco homens, desde que nascem, mesmo aquele tão baixo e tão franzino, perdido dentro do fato. Que idade é que ele teria? Que idade é que tem, José? Que fizera 13 anos. Anda, fala, não ouves a senhora? Criança mais trombuda nunca vi. Está com vergonha, é o que é. Agora era criança, uma espécie de baloiço, ora isto, ora aquilo, conforme convinha. Depois toda aquela aspereza, para quê? Porquê? Estás a estudar, José? Então falou. Os seus grandes olhos pretos dilataram-se, a vozinha fraca ergueu-se aos altos e baixos. Já acabei, fiz a 4ª classe. Fiz a 4ª classe, minha senhora, emendou a mãe. Quantas vezes te tenho dito, já estás a trabalhar, pois então tem que ser... Isto tem muita interpretação. O dono da mercearia lá da rua fez-me esse favor. Enfim, é um princípio de vida. Ele não queria, só falava em estudar.
É verdade que a professora dizia que ele tinha boa cabeça, que era o melhor de todos. O seu sonho era ser médico e custou a convencê-lo de que isso era impossível. Médico. Até dá vontade de rir. Coisas de criança. E ela dá-lhe. Fora sempre pouco esperta, coitada, e nem via que o rapazinho corara muito, que os seus olhos estavam extremamente brilhantes, que tinha que ser, que até dava vontade de rir, médico. As frases tinham ficado suspensas no ar. As palavras eram duras, não se dissolviam. Tinha que ser. E ele, o rapazinho de olhos trágicos que desejava ser médico, seria marçano. E depois, se tivesse tato, se fosse cuidadoso e obediente, empregado do balcão. Era a vida. José, disse a senhora. Depois ficou calada, sem saber como continuar. Então foi à gaveta, tirou uma nota de 100 escudos e meteu-lhe na mão. É para comprares qualquer coisa, disse. Anda, agradece à senhora, incitou a mãe. E o rapazinho disse de olhos baixos. Obrigado. Muito grande é o mar. Estava o rapazinho a olhar para o mar com todo o seu olhar deslumbrado de primeira vez, quando a voz lhe perguntou quando é que iam ao banho. O rapazinho não queria dar parte fraco. Fraquezas nunca tinham sido com ele. Mas estava francamente assustado e também é certo, possesso de um deslumbramento sem limites, que era quase doloroso interromper. Ele não sabia que era deslumbramento o que sentia. Não sabia muitas coisas, sabia mesmo poucas, e então pensava coisas à sua medida como: isto é grande como tudo, isto é maior que todos os rios juntos, muito grande é o mar. O outro riu com um sorriso amalandrado. Olha para aquela ali, olha que vale a pena. Ele desviou a olhar para a rapariga que passava, mas o olhar não se lhe teve muito tempo nela. Ultrapassou-a, transformou-a em ser transparente, voltou a abarcar aquele mar, quase rio de praia popular, mas que a ele lhe parecia terrivelmente agitado e perigoso. Havia uma onda a fazer espuma, sempre ali no mesmo sítio. Porquê? Aquela onda, pá... E então, riu o outro, cheio de experiência, porque já estava em Lisboa havia 2 anos e fora 2 ou 3 vezes à praia. Porquê é que ela faz aquilo? Sei lá, rebenta, pronto. Quero ir tomar banho, estou com um destes calores. Anda daí. Achas que não há perigo? A voz riu, troçou, rebolou-se no gozo. Eis cada uma. Não vês aquela gaja? Sabe nadar. Qual? Ali a pé. Mexe os braços a fingir é o que eu faço. Mas um dia destes vou aprender. Oh, lá se vou. Não é só lavar batatas e feijões à casa das freguesas. Uma pessoa tem que viver. Não achas que uma pessoa tem que viver? O rapazinho não sabia bem o que era viver, então não vivia. Ele comia, dormia, viera da terra há 1 mês para a loja do seu Firmino. Trabalhava, portanto, sempre a subir e a descer as escadas. Mas o outro dizia viver, como quem sabe que viver é outra coisa. Então, vamos? Está bem. Com reticências, sem grande vontade. Com um certo ou até um grande receio. Está bem, pá. Não. Página Não mais. Ok, falta uma frase. O corpo apareceu dias depois. Ninguém o chorou verdadeiramente porque era órfão. Jesus. E ninguém já se lembra do seu rostinho melancólico. Até porque isto já aconteceu há alguns anos. Até porque isto aconteceu há já alguns anos. Quantos? Não sei. Ok, vais ter que ler outra vez porque... Tudo? Não, essa última Desculpa, frase... essa última, tipo, a vossa reação. Ai, tu gostaste da reação. Claro, a reação é incrível. Acho que a reação tem que ficar. Ok. Pá, sim, é isto que cai Maria Judita às vezes. É este tipo de humor. Deve ter contratado um ator para este episódio. Mas vocês veem isto como humor, é isso? Não é humor. Sim. De todo? Pois. Achas que este texto é humor? Não é humor. O Luís acha que sim. Eu acho que... Porque ele gosta Em que destes sentido? twists. Espera aí, ok. É humor... É irónico? Não é questão de ser irónico, é questão de tu tens uma situação em que tu estás basicamente a contar uma história sobre... Mas o formato do humor e do terror é igual. Certo! Sim, é verdade. Certo. E tens um twist assim meio absurdo Eu acho só trágico. Mas ao mesmo tempo que é trágico, ainda para mais absurdo. ele está o tempo todo a dizer esta onda, o que é que aquela onda faz isto? Tipo, tens imenso setup. Não há ali nenhum... Tu estavas à espera. Isso não quer dizer que seja humor. Pá, não sei. Eu acho que uma boa punchline é quando não estás à espera. Eu acho que um bom twist é quando não estás à espera, mas nem todo o twist é punchline. É verdade. Eu rimo, portanto vou dizer que é humor. Isto é sádico. Rapazinho. Pois esqueci-me que eu era má pessoa. Se ele tivesse ido às gajas, não tinha morrido. Aprenda-me. Mas quem é que morreu? Morreram os dois ou morreu só o rapazinho que Eu acho que morreu o que não quis ir às gajas. O que estava de olho na onda. Mas isto foi, sei lá, acho que é indiferente, na verdade. Sim, não acho. Acho que o ponto da crónica não é quem é que morreu, é... Sim. Eu acho que é que eles estavam a pensar. Eu acho que o que é que ele estava a pensar. Aqui tem que elogiar a edição do livro porque mesmo falta uma frase. Não, é que vira é a página. Tinha um asterisco, tem tipo um para marcar um acabou tempo. Olha, acabou o texto, pronto, é assim que eles acabam os textos neste livro. Se eu tivesse a ler de trás percebia. E de repente virei a página e patã!
Ela dá-te uma patada na boca. Eu imagino a malta a editar o livro, tipo, pá, aquele parágrafo tem que vir na página a seguir, malta, não me lixem, está a ver? Pessoal todo, espaçamento! Mas eu vou só dizer, eu gostei bastante do primeiro texto, sim, por causa claro. da... Porque é um... Lá está. Eu vou ser aquele típico habitante da área metropolitana de Lisboa e dizer, isto é o tipo de coisas que só há nas cidades, a sério. Que aquilo é uma conversa de elevador. Sim, sim. Aquilo é uma conversa entre vizinhos num prédio e que toda a gente que já viveu num prédio já teve aquele tipo de conversas e está muito bem feito. Sim, eu senti-me parte da vida daquela cidade. Da urbe. Da urbe. A urbe é isto. A urbe é isto. Mas é um tipo de urbe específico, certo? É ali um tempo específico em que tu tinhas uma Lisboa e que, na verdade, também, possivelmente também traz agora, mas é um tipo de Lisboa que havia, em que tu tinhas pessoas que vinham para cá trabalhar, tinhas miúdos que desistiam da escola e começavam a trabalhar, que queriam outras coisas, mas que não podiam. Sim. Onde é que já se viu E depois tu tens as senhoras que depois, olha, toma lá uma nota, vai comprar um doce. Não é um jogo de... Olha, aqui sim acho que é um jogo de condescendências, mas acho que não é da parte de quem escreve, é da parte das personagens. Sim, a mãe está a ser condescendente para o filho e, de certo modo, os seus sem estudos, toma lá, vai comprar, também é um outro tipo de condescendência. Mas é isso, não é? É um tipo de desespero, não é? Do tipo, toda a gente... O que é que eu faço? Sim, o que é que eu faço para ajudar esta criança que claramente tem potencial e nunca vai poder... Não, tipo, isso é impossível. É impossível, mas o potencial é que ele tem ou deixa de ter. Sim, mas tipo, está a ouvir a mãe a dizer que toda a gente diz que ele é muito inteligente e que queria ser médico e tipo, basicamente é uma situação de as condições sociais são tais que não há nada que possa fazer para esta pessoa algum dia ser médico, não é? Mas é a ilustração de uma interação social que era muito comum. Sim. E eu acho que ela fala de forma magistral. Eu acho que ela, numa página, consegue colocar o desespero de uma geração que tem que deixar a escola para ir trabalhar, porque os pais não têm dinheiro, porque era assim que era. E os pais nem sequer acreditam que é possível que um miúdo inteligente possa estudar medicina. E naquela época, provavelmente sim, não. Sim. É normal que ela goste do Antonioni, que fala do Antonioni várias vezes, porque isto é neorrealismo italiano escarrapachado em texto. Sim. Mas sim, ou seja, é um encapsular de tanta coisa que está aqui, de forma tão simples e tão à primeira vista. E este texto era de quando? É de quando? Não interessa. Não sabemos. Na verdade, eu queria saber se este texto foi depois do 25 de Abril ou antes, porque era isso que eu estava a tentar uma das ver. marcas, o que tornaria este texto extra interessante é o facto de ser tão pouco panfletário, certo? Sim. Mas ela é muito. Mas outra das questões é precisamente essa. Mas isso era uma avaliação de se fosse no pré-25 de Abril? Não, ou seja, no pós-25 de Abril ser era tão pouco direto, ser tão pouco panfletário. Acho que panfletário é uma palavra que... Estando compilado na Janela Fingida, será certamente antes de 69. Antes de 69? Sim. Então, mas a questão é precisamente essa. É que, eu acho que toda a obra da Maria Judite, e ela é muitas vezes apontada como uma escritora feminista, porque ela fala das mulheres, das condições das mulheres, yada. Mas toda a obra... Sim. Eu tenho opiniões muito fortes. Eu tenho opiniões muito fortes sobre o feminismo de Maria Judite e entendê-la como um objeto feminista. Que é? Já agora? Que é, acho um absurdo. Não é um absurdo, obviamente que sim, porque ela fala da condição das mulheres, mas ela não fala só da condição das mulheres e ela não se cinge só às mulheres traídas, às mulheres com que a vida é madrasta. Ela fala da humanidade no geral, ela fala sobre a experiência através do ponto de vista que é da humano. experiência mais focalizada nas mulheres. Ela é muito mais do que isso e acho que é extremamente redutor pensar nela como uma escritora que fala sobre a condição da mulher. Sim, também podes interpretar como isso sendo uma coisa que se acrescenta e não uma coisa que se reduz, né? Tipo, sim. Ela é só feminista. Não, ela é estudo e também é feminista. Não, mas isso é uma coisa que acontece às mulheres no geral, não é? Que é do género. Claro. Um homem escreve sobre a humanidade, uma gaja escreve sobre o feminino. Yeah. Não, mas, E o Luís Osório escreve sobre a período. Espera, eu aqui tenho que ser o millennial de serviço e dizer que
estamos a falar de uma altura em que a vida das mulheres não era um objeto assim tão frequentemente. E, portanto, só o facto de dar visibilidade pode ser a posteriori. Mas, enfim, eu acho essa discussão um bocadinho... Exato, também não é relevante. Mas agora o que é que eu ia dizer? Não, é isso, toda a obra dela é muito pouco panfletária nesse sentido, certo? Mas, se a leres, tu percebes a crítica social, tu percebes a crítica... É mais alegórico e menos... Tu entendes como ela está a chamar a atenção para a vida dos mais vulneráveis, para o mundo interior de aqueles que são mais vulneráveis. Pois, os pobres são pessoas nos textos dela. Que é uma coisa que não é muito comum. Certo, é nesse sentido, ou seja, ela não é neorrealista no sentido que se calhar seria um Urbano, ou não é neorrealista no sentido em que é o Manel Fonseca, que fala sobre os trabalhadores do Alentejo. Pois. Ela fala sobre isto que acontece nas cidades, estas pequenas interações que acontecem nas cidades, que dizem tudo sobre o que era o país e tudo sobre o que é as relações sociais. A obra dela, o estilo dela, os objetos dela, não sofrem uma mudança significativa após o 25 de Abril. Não. Como já estabelecemos, entre 70 e 75 não aconteceu nada especial. Assim. Mas, ok. Ia-se fazer uma pergunta parecida com a dele, mas mais alargada. Tipo, mas sentes que há mudanças ao longo da obra até ela? Não, a obra ela não está sempre a escrever o mesmo conto. Não, também não era isso que eu estava a achar. Ela tem muito... Sentes que o foco das coisas que lhe vão interessando vai mudando? Há aqui uma fase que ela não se cala com... Não. Não. Com a regionalização? Não, porque o que lhe interessa é mesmo aquilo que é fundamental, que é a existência, certo? É a existência humana e como é que nós vivemos num mundo... que é uma merda, e aquilo que nós tentamos fazer para que o mundo deixe de ser uma merda e que depois conseguimos ou não alterar. Pronto, então vamos mudar um bocadinho de assunto e vamos para uma outra exemplificação da realidade nacional e uma coisa que é muito nossa, que são os diminutivos. E são novamente duas crónicas, e estas estão datadas porque estão na compilação Este Tempo, pela Ruth Navas. Ruth Navas! E então, a primeira... Sabe se a Ruth Navas ainda está viva? Por acaso não sei. Vou ver. Mas continua. Pronto. A primeira crónica foi publicada em 79, no jornal, e a segunda que eu vos pedi para ler foi publicada em 68 no Diário de Lisboa. Diminutivos. Soamos diminutivos por todos os poros. É um exagero. Talvez seja resultado dos nossos brancos costumes. Talvez, às vezes, de uma certa, embora ignorada, subserviência. Já o Melchior do Essa falava das enxergazinhas no chão. E depois, que lá pelos lençóizinhos respondia ele, a gente apanha, sem um colchãozinho de lã, sem um lombozinho de vaca. Ele sempre é uma... léguazinha de mau caminho. Somos o Zé Povinho, para começar. Estamos malzinho, coitadinhos, ou estamos bonzinhos, acontece. Estamos também piorzinhos, melhorzinhos, obrigados. Obrigadinhos. Começamos a trabalhar cedinho, voltamos para casa à tardinha, à noitinha, conforme as estações. Às vezes está fresquinho, cai uma chuvinha fria, mas no verão ainda há uma réstiazinha de sol. Um calorzinho bom. Sabe bem... caminhar devagarinho. Chegamos ao exagero de dizer que agorinha mesmo vamos sair, mas caludinha, não nos demoramos, vamos depressinha e então loguinho. É pertinho onde vamos e longinho às vezes. Não estamos nadinha preocupados com isso ou com aquilo, mas então nadinha. Chegamos, pois, ao exagero dos advérbios, das conjugações e até das interjeições em diminutivo, o que é um espanto para os estrangeiros que começam a aprender a nossa língua. Há, porém, limites que, talvez porque somos gente, ou gentinha, muito receosa do ridículo, daquilo que para nós é ridículo naturalmente, por nada deste mundo ultrapassamos. É-nos, por exemplo, impossível conhecer os nossos políticos por um diminutivo. Ora, isso é frequentíssimo no Novo Mundo. Os irmãos Kennedy são conhecidos por Jack, Bob e Ted. Carter é Jimmy. Jaiminho.
Nós temos, porém, a nossa noção do ridículo e não podemos ultrapassá-la. Ela é uma das coisas mais duradouras e profundas que, tantas vezes sem o saber, herdamos, conservamos intacta e vamos deixar aos que ficam. Os nossos políticos podem, pois, estar tranquilos. Por mais que gostemos deles, nunca lhes chamaremos Toninho ou Lourdinhas. E depois há o Inho. O Inho. Pronto, portanto, isto são duas? Depois de 74, é de 79 esta crónica. O próximo é de 69. No tempo em que os funcionários da alfândega perguntavam com doçura infinita: Vossa Excelência não tem nada a declarar? Não há malinhas de mão? Seremos um povo disposto a simpatizar, a aceitar de braços abertos quem vem, a olhar tudo e todos com uma grande ternura, por isso os diminutivos? Não sei, mas duvido. E os diminutivos desdenhosos, como por exemplo a mulherzinha e o homenzinho, pobres, claro. E a gentinha, essa maneira terrível de diminuir as pessoas como nós, mas que não têm, que não sabem, que não podem. Essas pessoas. Ignora a razão dada pelos filólogos para tanto diminutivo. Verifique simplesmente, mais uma vez, que o inho e a inha há muito que invadiram a nossa língua e continuam e continuarão a perdurar-se em substantivos, adjetivos, advérbios, etc. Talvez sejamos os únicos, não contando com os brasileiros, claro, a pedir para não ir tão depressinha, porque ainda é cedinho, a sugerir que vamos mais devagarinho, está bem? Ou o contrário, claro está. É certo que os brasileiros ainda são mais exagerados, mas falamos de nós, portugueses valentes, e das tardinhas, quando o tempo está mais fresquinho, porque faz um ventinho agradável, e das manhãzinhas e das noitinhas, e dos pobrezinhos, velhinhos e ceguinhos, a quem damos ou não damos esmola. E daquele rapazinho, simpáticozinho e bem educadinho, e da rapariguinha bonitinha, que já faz os seus trabalhinhos de casa, dá os seus pontinhos, faz até os seus vestidinhos, tão jeitozinha que ela é. E o nosso filho, que ainda é pequenino, ou já é grandinho, crescidinho, enfim. E a nossa casinha, que é o nosso mundo. A verdade verdadinha, que é porque lá estamos quietinhos, caladinhos, sossegadinhos, etc. Tudo isso me veio ao espírito ao ouvir hoje, creio que pela 10ª vez, a Casa da Mariquinhas. A primeira crónica soa um bocadinho a Clara teve assim uns lives. Eu dispensava um bocado estas duas crónicas. Não achei graça nenhuma. É sério? Yeah. Isto é o tipo de texto que eu imagino numa mesa de intelectuais a rirem-se imenso, com cigarros na boca, mas se calhar é preconceito meu. Eu achei conversa o sobre primeiro o povinho. Então o primeiro texto, então. O primeiro texto tinha lives de Clara Ferreira. irritações. Tinha. Tava. Não é como os americanos, que não têm medo de tratar os seus políticos por diminutivos. Nós cá nunca teríamos essa coragem. É muito conversa de mesa de intelectuais a rir. Olha como eles dizem, tadinhos. Pronto. Tadinhos. Pois está certo. Portanto, não é muito uma coisa. Está bem escrito, mas não é muito uma coisa que me faça querer ler mais desse género. As outras gostei bastante, este não gostei muito. Eu achei que já houve, não sei tanta coisa para exaltar, mas houve várias pessoas a escreverem textos destes sobre o Inho. Sim, eu achei que era. Tu falaste da Clara Ferreira Alves, eu estava no Miguel Esteves Cardoso. O Miguel Esteves Cardoso escreveu este texto não sei quantos anos depois. 100 vezes. Yeah, sim. Mas ela foi a primeira. Eu não sei se ela foi a primeira, eu achei O interessante. Annie Hall é a melhor comédia romântica, mas já se fizeram muitas parecidas. Pronto. Mas vocês estão aqui ansiosos, não é? Para saber o que é que ela fala sobre o regime e a transição, aquela coisa pequena. Antes isso com o mesquinho. Normal que aconteceu em 74. Sim. Vais-me dar esse A transição do fascisminho para a democraciazita. Sim. Mas é verdade que nós tivemos um fascisminho e uma democraciazinha. Epá. Queres que essa frase seja isolada? Não, até houve pessoas que foram torturadinhas. Não, mas a cena é. Imagina, em vez de termos matadinhas. quando as pessoas te põem com aquela conversa, não, Portugal não teve bem fascismo. Não era fascismo. Está bem, tivemos um fascismozinho. Fascisminho. Um fascisminho. A primeira crónica é do Homem no Arame. Que é de uma cadeirazinha. E por acaso irritou-me bastante não saber se isso foi escrito em 74 ou 75. Por aquilo que vais ler, porque não é explícito. E depois vamos ler uma segunda que já é depois de 75. Um homem. Um homem. Ensinaram-me a resolver muitos problemas, disse o velho.
mas não os problemas da vida. Ensinaram-me todos os caminhos de ferro de Portugal e colónias, depois províncias ultramarinas, mas não a trilhar os caminhos desta existência que me foi dada. Ensinaram muitas coisas, um nunca acabar de coisas, e fiquei de mãos vazias. Nada me serviu a botânica, se para mim tudo são árvores, flores de florista e plantas verdes. De nada a astronomia se não posso ver as estrelas que as luzes da cidade apagam. De nada a doutrina e a religião se procuro em volta e não vejo, e mal vejo, quem a pratique como Deus quer. De nada tanta coisa. Às vezes sofro, continuou o homem, só de pensar como aproveitei mal este momento. Porque foi um momento em que me foi dado viver. Houve circunstâncias, eu sei. Proibiram-me de pensar, de agir, de conhecer, de escolher. Proibiram-me de saber o que era bom e o que era mau. E agora estou quase no fim do momento que me foi dado. Olho para o passado e não distingo grande coisa. Uma amálgama de tempo cinzento, de voz em surdina, não fosse alguém a ouvir, de frases feitas, de grandes palavras. De nada valer a pena, de nada valer, na verdade, a pena. Sinto-me cansado e doente, à beira do precipício. Quando irei tombar? Um velho só que não pode recuar porque isso é proibido, nem avançar porque isso é interdito. Um homem perdido num mundo que já não é seu, tão estranho. Porque o que vê, o que ouve, já não lhe diz respeito. Isto disse aquele homem, um homem velho, já disse. Em família. Era um homem a falar em família. Não ouvi, contaram-me, enfim, ouvi dizer, mas acredito. Até porque homens assim, e mulheres, está bem de ver, florescem de um dia para o outro de um modo, por assim dizer, tropical. Pergunto a mim própria se não terão esquecido por completo o dia de ontem. Se não terão lançado um véu sobre o passado. Lançado esse passado, com ou sem véu, para trás das costas. Mas o homem respeitável, respeitado, falando em família, esquecido que a família é composta por seres humanos com memória e espírito crítico. Por mais mulher, filhos e netos que essa família seja. E ele, o homem dizia, perorava, que sim senhor, pois claro, sempre fora contra aquilo, sempre fora por isto. Tinha sido o dia mais feliz da sua vida. Ele sempre dissera que, porque a liberdade, sim, não havia nada, como a democracia. A palavra saíra com uma certa dificuldade, aos tropeções, mas saíra. Pela primeira vez na vida dos filhos e dos netos e até da mulher, que o olhavam mais ou menos estupefactos, conforme as idades e a possibilidade de estupefação, ainda. E a dita estupefação tornou-se maior quando ele comunicou com grande à vontade que nunca fora, todos sabiam, não é verdade, fascista. Outra palavra também árdua, recém-nascida nos seus lábios. Um anjo passou. E a sopa foi servida, em silêncio. Eu gostei bastante desta. Eu também gostei da segunda. A primeira, não sei se consegui ler e perceber ao mesmo tempo. Yeah. É um bocadinho mais densa. Sim. E pode não ser exatamente sobre aquilo que eu acho que será. O que é que tu achas que é? Eu acho que é o facto de, não é, pessoas que viveram em ditadura durante este tempo todo, que aprenderam as coisas na escola, mas que aparentemente não aprenderam as coisas essenciais. Porque o proibiram de pensar, de agir, de conhecer, de escolher, de saber o que era bom e o que era mau. E o homem agora está velho e não há tempo para viver essas coisas. Porque vai morrer antes de conseguir experienciar isso. Se de facto há uma crónica antes do... Ou melhor... se for depois, antes ou continuar depois. a funcionar Antes ou mesmo. depois. É igual, sim. E agora que veio a Revolução, eu tenho 82 anos. Sabes que às vezes penso, já me apanho bué da vez a pensar nisso. Como é que foi a malta que era velha e que pensou, este tempo todo assim, e agora que isto se pode fazer com um gajo que quer? É que eu estou quase. Desculpa. Não, sei lá, tantas coisas. Baixar o nível, Diana. Não, mas é isso, certo? Mas é isso, Ou seja, um homem que durante tanto Ao mesmo tempo... tempo, há de ser uma felicidade, a maior felicidade possível ao mesmo tempo. Não é? Tipo, ou não. O quanto mais... Se calhar isto não é assim, mas se tu sofreste 80 anos, os 81, 82 em liberdade, de repente são os anos mais felizes possíveis. Não sei, acho que nós temos uma certa tentação de achar que as pessoas veem as coisas dessa maneira. Quando estás num momento histórico como aquele, se calhar estás a pensar, estás nervoso, se calhar não sabes o que aí vem. Certo. Se calhar até gostavas. Deve haver tudo. Na verdade, se fôssemos a ser minimamente lógicos, deve haver tudo.
Claro. Estava tudo tão bem, estava tudo tão sossegadinho. Sim. Então eu vou fazer o último sobre aquilo que eu achei que seriam as sensibilidades pequeno-burguesas. Como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito desta sensibilidade que ela tem para detectar estas pequenas coisas e para retratar estas inquietações pequenitas, não é? Que, meu Deus, agora não posso dizer isto, não posso. Oh, meu Deus, ela agora disse aquilo. Meu Deus, o que é que isto é? Meu Deus, oh, meu Deus. Esta impropriety, não é? Um pudor tuga. Yeah. Assim se chama Então. tradicionalmente. Leste tu? Ainda não leste Ainda nenhuma? não leste nenhuma. Posso ler? Aliás, leste o eu início, gosto muito. mas acaba no... Ok, é que eu gosto muito destas duas Isso crónicas. porque eu interpretar. Obrigado. Ok. Obrigado. Eu gosto muito destas duas crónicas. Então, a primeira chama-se A Bordadora. O dia inteiro curvado sobre bainhas abertas ou brancas flores discretas e mimosas, bordadas a ponto cheio, ou a este ou àquele ou ainda àquele outro. As clientes não faltavam, graças a Deus. Havia sempre meninas que casavam. Por isso ela ali, dobrada, a copiar minuciosamente das revistas da especialidade Pequenas Maravilhas Brancas. Não fosse isto, que seria de si do marido, pois claro, um homem de ganhos tão incertos. O marido era bem falante, sabia muito de todas as coisas, e as pessoas gostavam de o encontrar na tabacaria da esquina, onde estava sempre caído ao fim da tarde. Percebia tudo o que vinha nos jornais, tinha opiniões e dava-as a torto e a direito. Como havia ele de se entender com gente que não lhe chegava aos calcanhares? Como dissessem lá. Um dia apareceu uma cliente. Também ela ia casar e queria uns bordadinhos simples numa toalha. Vinha saber os preços, claro. Quando voltou com o tecido, dias depois, encontrou o marido da bordadora estendido num divã a ler o jornal. E como eram 5 horas da tarde, estranhou. Não disse nada, claro, mas quando um mês depois passou a buscar o trabalho já feito e se cruzou com ele na escada às 4 horas, perguntou por curiosidade qual era a sua ocupação. E depois da bordadora alternadamente o elogiar a ele e se lamentar a si, disse-lhe várias coisas e, entre outras, que ela, a bordadora, era uma mulher alienada. Porque aquela cliente era uma rapariga que tinha a mania de endireitar o mundo e não hesitava sempre que via uma oportunidade de o fazer. Nessa altura ainda não tinha aprendido que grande parte do mundo não se considera torta. Tem lá mesmo aprendido algum dia? A bordadora ficou tão atrapalhada que nem soube que resposta havia de dar. Mas quando à tarde o marido voltou, tinha ido tratar de uns misteriosos negócios, deu largas a uma santa indignação que acumulara sozinha durante o dia inteiro. Queria saber uma? Aquilo só é ela. Uma cliente fizera para ali um discurso sem pés nem cabeça e no fim chamara alienada. Alienada seria a outra. Ora, a sujeita. Quem precisava de ganhar a vida tinha de ouvir tudo. Nunca pensara que um dia lhe chamassem a ela alienada. O marido consolou-a. Disse-lhe que a cliente em questão devia ser maluca, pois claro. Que não ligasse. Era o que havia a fazer. Os doidos tinham mania de julgar que os outros é que... Não penses mais nisso, filha. Logo depois, abriu o jornal e começou a ler e a comentar isto e aquilo e a dizer que se fosse ele que ele mandasse... se fosse ele que mandasse, outro galo descantaria. Disso podia ela ter a certeza. A última pétala do ramalhete tomou forma e a unha habituada marcou-lhe melhor o contorno. A bordadora endireitou-se e suspirou porque lhe doíam as costas, mas logo depois disse que tinha a certeza de que seria assim, se ele mandasse. E a verdade é que tinha mesmo. Neste momento na sala várias pessoas anuem com a cabeça. Exato. Mas o Luís estava a anuir vigorosamente. O Luís anuiu como quem... Como se não houvesse amanhã. Eu gosto destas coisinhas. Queres... Mas coisinha é que se passou? Esta chaticinha. Qual é que é a chaticinha? Chamaram uma coisa que eu não sei bem o que é. Uhum. Já viu? E estragou-me o dia. Fiquei chateada. Isso sim, e é mais do sim, que é bastante isso. português. Mas é um bocadinho mais do que isso, certo? É mais do que isso. Mas isso é o plot, estás a ver? Do que está aí. Ela não percebe... E isso sim, eu acho que é bastante português e é bastante, sei lá, nós somos de facto pessoas um bocado, tipo, intriguistazinhas e ficamos a remoer tudo cá dentro. Mas, ou seja, no final... Ou seja, nós temos um casal. Ela trabalha que nem uma moura. Está alienada, porque ela diz que tipo, ela tem a certeza, porque está alienada, porque não tem qualquer tipo de participação no que está a fazer. Uhum. E o marido... a ser muito simplista. E o marido, que é um desocupado, é que sabe tudo. Claro. Uhum. Ok.
E vamos então É terminar. daqueles que tu chegas ao fim e fazes assim. Eu acho que isso é uma boa crítica. Eu faço isto mais que a no ir. Oh, look at that. E vamos terminar com, provavelmente, a minha crónica preferida. A crónica. The Chronic. É? O regresso dos Vietcong. Yeah. Os Eu gosto- homens. eu gosto- Já tivemos os homens aqui. Eu gosto muito desta crónica. E eu acho que todos encastados à parede. Ninguém diga mal. é um bocadinho mais longa, mas eu acho que vale muito a pena. E eu acho que isto é Maria Judite, tipo, do início ao fim. Intitula-se Um Suicídio. É drama. Foi num dia de agosto que a empregada resolveu suicidar-se. Era uma rapariga aparentemente tranquila e simpática, invisível à primeira vista, mas que lia demasiadas fotonovelas e ouvia demasiados folhetins radiofónicos. Era esse o seu mal. É possível que tivesse tido qualquer desilusão amorosa, o que nunca está nos cálculos de ninguém, e menos ainda estava nos dela, porque nessa literatura de que se alimentava, tudo acabava sempre o melhor possível, e as qualidades morais da jovem sobrepunham-se sempre ao dinheiro e à beleza. Ora, na vida... Bem, há pessoas que têm uma grande confiança na vida, mesmo quando esta foi sempre um tanto ou quanto madrasta. E de repente, um dia... Os patrões que, diga-se de passagem, eram excelentes pessoas. Estavam a passar férias à beira-mar e a casa onde moravam ficava no alto de uma falésia talhada quase verticalmente sobre o mar. Lá embaixo só se viam rochedos e figurinhas de pescadores reduzidas pela distância. Só se via também o mar sempre inquieto e às vezes encapelado. Nesse dia de agosto tinham acabado de jantar, havia muito, quando eram por falta da empregada. Foram ao quarto dela e viram que não levara nada consigo, mas que vestira o seu melhor vestido e calçara os sapatos novos de salto. Sobre a cômoda, uma carta. Era, como já perceberam, uma rapariga perigosamente romanesca. Minha senhora, começava ela, quando ler esta carta, já eu estou no fundo do mar. O que era um princípio absolutamente nada animador. Seguiam-se comentários mais ou menos filosóficos às tristezas da vida e à tranquilidade que a morte oferecia a quem a procurava. Tudo aquilo era muito ingênuo e bastante fotonovelesco, mas quando são 11 horas da noite, o mar faz aquele barulho inquietante e se tem na mão uma carta assim, uma pessoa não se sente capaz de classificar o estilo de um texto e desata, mas é a gritar. Foi o que todos fizeram. Gritaram. Os vizinhos vieram saber o que era. Ou eles procuraram os vizinhos, não sei. E um homem ali do sítio surgiu de lanterna e prontificou-se a descer até lá abaixo. Por lá andou com um amigo durante quase 1 hora. Voltou sem notícias. Ao mesmo tempo, havia a história do vestido e dos sapatos novos. Quem é que se lembra de se arranjar assim para se atirar ao mar? Perguntava o marido. A mulher, porém, tinha a seu favor as fotonovelas. Telefonaram para a guarda e eram 5 horas da manhã, ainda todos por ali andavam como almas penadas e de vez em quando abriam uma janela e olhavam para o mar que lá longe parecia de prata. E um dos filhos já estava mesmo constipado. A guarda também fez as suas buscas e bateu a região com carros e com faróis apontados em redor. Não encontraram, porém, a empregada, que de resto, às 8 da manhã, apareceu muito enfiada e a pedir desculpa. No último momento, faltara-lhe a coragem. A patroa despediu-a, pois claro. Ninguém em casa podia perdoar-lhe aquela noite. Dir-se-ia mesmo que o facto de ela ali aparecer, viva, lhes provocara um certo mal-estar, os ofendera, os deixara muitíssimo mal impressionados. Só o filho mais novo, de 5 anos, declarou: ainda bem que ela não morreu. Ninguém lhe deu resposta. Somos feitos assim. O que vale é que a maioria das pessoas não sabe. E as que sabem, guardam muito bem o seu segredo. Está muito bem. Essa está muito bem. Está muito bem. Isso sabes que é, fazendo mais paralelismo com o cinema, isso é super Hitchcock. Isso podia ser um filme de Hitchcock, essa crónica. O lado mais perverso do Rebecca, por exemplo, que pronto, não é originário dele, mas que ele adapta. Da Daphne du Maurier. Exatamente. Isso podia ser perfeitamente uma coisa do Hitchcock, assim meia espertinha. Né? E ao fim há sempre uma inocência qualquer que é quem diz a moral da coisa toda, que nesse caso é o miúdo, está lá encostado ao canto. Ainda bem que ela não se matou, porque eu ia achar um bocado bem, mas ao mesmo tempo também continuava a funcionar. Sim, senhor. Isto é o que acontece mais? Há mais isto do que paninhos e loucinhas? Sim. Pronto, se é isto, gosto. Sim, é porque isto é Maria Judite, ou seja, pronto. isto é aquela coisa tipo, oh meu Deus, vou-me matar porque não aguento mais a vida,
E depois acontece uma situação absolutamente ridícula, quase patética. Tudo isto por Agora, causa de uma tanta coisa. empregada. Yeah. Mas eu gostei, é muito imagístico, tipo, a forma Sim, como sim. ela Sim, escreve, sim. basicamente, tu estás a ver a... Não, tens Estás a ver razão. a casa e a falésia e estás a ver a cena. Yeah. Não sei, é realmente, voltando ao início do episódio, realmente isto é mais... É menos comum hoje em dia em crónicas. Mas sendo isto, acho eu, uma coisa bastante mais artística do que aquilo que analisámos até agora no podcast, não achas que ao mesmo tempo se torna mais imune a críticas? Porque há um lado menos concreto, um lado mais subjetivo. Podcasts deste género? Sim. Sim, claro que Ok. sim, claro que sim, certo. Ou seja, ela não temos que está ser a sempre fazer. um podcast que manda vir e diz mal, atenção. Não temos que ser o podcast do enxovalho. Não somos os enxovalhistas. Certo. Mas isto é um tipo de crónica que também habita nos jornais, certo? Ok. Algum texto da Maria Judite destas crónicas é eu a fazer alguma coisa? É na primeira pessoa? Ou é tudo sobre o muitas. personagem? Ela anda de táxi. Lá está, não sei se é na primeira pessoa, aparentemente é uma coisa que aconteceu com ela, em que ela está a ir de carro para o Alentejo, qualquer coisa desse género, e dão boleia a uma senhora. E quando a senhora sabe que eles viveram em Paris, perguntou-lhe, então, e se calhar conhecem os patrões da minha filha? E ela... O que também é uma coisa muito portuguesa. Sim. E ela disse-lhe, não, mas sabe que Paris é muito grande. Mas depois a mulher começa a falar E ela de facto conhece e elas de facto conhecem. Sim. Isso é Portugal. Portanto, ela tem episódios deste género. E tem coisas um bocadinho mais circunstanciadas. Fala sobre... um bocadinho como aquela crónica de Chaves do Homem da Lua. Aí essa aí matou-me logo no início. Pronto, mas sim Isso foi. é muito Isso foi fatal. é muito sobre isto. São pequenos episódios de vidas que depois nos remetem também para os contos, porque os contos são também é isto que ela faz, é isto que ela cria, quadros de vidas da cidade. Novamente, Carvalho 2019, páginas. Está em acesso aberto, se quiserem ir. É que ela listou todos os títulos, exceto o título da tese. Qual é que foi a vida destas crónicas, destes textos? Qual é que é a vida extra? Ou seja, há adaptações, há peças de teatro sobre? Faz alguma ideia disso? É só, isto é Não há mais nada, porque curiosidade. Maria Judite é muito pouco lida. Não há nada? Deve haver, né? Mas ok. Mas Não, ela tem... É inexplicavelmente muito pouco lida. Mas e ela foi para uma minimamente escrita... popular na altura. Como Ela tu disseste há foi bocado. minimamente popular na altura, Mas foi esquecida. teve um recrudescimento de popularidade quando foram editadas as obras completas. Por quem? Estas reedições. Davas? Não, ninguém Não. acompanhou, não. Mas não foi. Portanto, as obras completas em 6 volumes que estão editadas pela Minotauro, do grupo Almedina, Minotauro! Não é. que foram organizadas pela neta, a Inês Fraga, que trabalhou nesta edição, e começaram a ser reeditadas em 2018. Portanto, ela depois teve um pequeno surgimento de popularidade mais ou menos nessa altura, e acho que há mais pessoas agora a lê-la. Mas é uma coisa que para mim também é inexplicável, porque ela tem este tipo de escrita super imagística, Pois, exato. Por isso é que eu estou... que seria super adaptável ao Isto cinema. em crónica, portanto, imagino se há contos, etc. De certeza que também... E não Estás-me a dar ideias. existe. Obrigado, Diana. Existe uma adaptação dos Armários Vazios, Ok. que está na RTP Play, já agora. E é boa? Eu não o vi porque eu não gosto de ver essas coisas. Então não me estás a dar ideias. Porque Ok. o cinema é uma arte menor. Não é por causa disso, é porque eu acho que, não sei, é difícil, ainda não tive coragem. Tu és daquelas Contamina o pessoas que teu- diz nunca nada é melhor que a obra original. Não é por causa disso, é porque eu de facto tenho uma relação é livro. muito... porque eu tenho uma relação muito... Mas contamina a tua processo Eu acho que me mental. irritar um Sabes, bocado. tudo contamina. Mas era isso que estavas a perguntar. Sim. Há muito. Para mim é completamente inexplicável, é incompreensível. E há também uma. A RTP tem pegado nela agora recentemente. E fez também parte de uma minissérie que eu agora não me lembro o nome. E não sei exatamente qual é que. Eu acho que há um Qual era esforço qual? por manter o nome dela mais ou menos vivo e presente. Não, isso certamente. Para lá do interesse, se calhar, de vendas de livros que ela vai tendo. Né? Isso Mas certamente. também, enfim, um não pode acontecer sem o outro, está bem?
Ou seja, e há alguns artigos, e agora falando do ponto de vista académico, há alguns artigos sobre a obra dela, agora, dos últimos 10 anos, mas não há nada assim de substancial, sabem? Não há nada como há para... Eu adoro as novas cartas portuguesas, obviamente é outro tipo de impacto na literatura, mas não há nada como há para a Maria Velho da Costa, ou não há nada como há para a Maria Teresa Horta. Porque isso é engajado. Isto é, viu o que é que ela me diz? Mas fazendo um bocado de sociologia barata, parece-me bastante plausível que na sequência do 25 de Abril não se tenha lido estas coisas, e estas coisas tinham que ir em desuso, não é? Em desuso, ou seja, no mas ela escreve até 95, certo? Ela... Eu estou a perceber, mas de género, tudo o que não era minimamente engajado, eu diria política e socialmente. Política e socialmente. Pelo menos explicitamente engajado. Sim. Pois, se calhar. E assim chegamos ao fim do efetivamente maravilhoso mundo da obra de Maria Judite Carvalho. O próximo episódio, que não sabemos quando será, vai ser surpresa. Será, como sempre, para sempre, eternamente, até ao fim dos tempos, sobre João Miguel Tavares. Este podcast conta com música de Beatriz Pessoa e ilustração de Sara Bento de Castro. Sigam-nos no Twitter, Blue Sky, Substack e Instagram.